Para a vida. Quem apresentará para nós será o Dr. José Henrique Rubio Carvalho, médico clínico geral e do trabalho, orador do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, membro do Centro Espírita, Caminheiros do Bem e presidente da AME Friburgo, do Estado do Rio, onde nasci. Então, com a palavra, doutor José Henrique Rubio. Bom dia. Começamos amanhã com um dia resplandecente, que este sol possa aquecer nossos corações e fazer com que todos aqui sintamos a divindade presente em nós. É muita importância nós homens falarmos de um assunto tão feminino. Não sou ginecologista, não sou mulher, mas certamente outra encarnação tive alguma responsabilidade sobre isso. Então foi a doutora Marlene Nobre que inclusive me incumbiu de falar sobre esse tema. Fale da importância da mãe. Olha a responsabilidade. E claro, vamos ter aí a nossa querida companheira, no nosso terceiro segmento, falando sobre a campanha contra o aborto, que ainda continua muito difusa no nosso país, pessoas que, inclusive políticos, adeptos dessa prática terrível, suprimindo a vida. E nós espíritas somos defensores da vida. Então a ideia é a gestação como um encontro mediúnico em um sentido para a vida. O que acontece verdadeiramente entre a mãe e o filho, desde o plano espiritual, quando há ali já um acordo, para que essas almas, esses litigantes do passado, necessitam se aproximar pela lei do amor, pela lei de Deus, para que possam cumprir o desiderato, o caminho de evolução e chegar ao Pai. Então Deus criou este grande mecanismo, a lei da sociedade, a lei da família, a lei da reprodução, para que esses espíritos possam se aproximar. E é importante que nós saibamos, e o que acontece principalmente no período gestacional, essa troca de informações entre a mãe e seu filho, essa intimidade, o porquê desses 9 meses, desse contato tão íntimo, onde esses espíritos estão aí jungidos para que se amem, para que se tolerem, para que possam finalmente começar a romper esses conflitos que existem, conflitos de interesses materno-fetais, e cada um na sua individualidade, como isso já tem comprovação científica. Eu trouxe aqui, vamos dar uma rápida pincelada, que tem tudo a ver com o tema, um caso de uma paciente minha. Eu sou médico, eu sou também terapeuta de vida passada, uma paciente com seríssimos problemas com a mãe, para que possamos entender a lei da reencarnação e esta grande proposta gestacional para o encontro de almas. Então, uma paciente com uma grande dificuldade em perdoar a sua mãe. Toda vez que a mãe a contraria, ela tem uma grande dificuldade, ela me procurou exatamente por conta disso. Como se fosse se vingar da mãe. E sabemos que as reencarnações são périplos, onde ora somos algozes, ora somos vítimas, até que um decide verdadeiramente romper esses laços terríveis que nos aproximam pelas leis do ódio, da mágoa, do ressentimento, da culpa. É o amor sempre a viger em nossos corações. E essa criatura, essa minha paciente, ela traz muita mágoa na sua anamnese, aqui é só uma síntese, tristeza, muita raiva da mãe e principalmente muito sentimento de culpa. É uma pessoa rígida, uma pessoa com comportamento inflexível, perfeccionista, prepotente, arrogante. Pois bem, aqui é difícil, hein?
Esse é um tema que eu apresentei no Mednesp no Rio Grande do Sul. Essa minha paciente é portadora da fibromialgia, que é a doença do momento, a doença da alma. E ela traz exatamente a tríade clássica, que é aquela fadiga insuportável, um sono não restaurador e pontos dolorosos musculares, chamados de tender points. Então, ela é portadora da fibromialgia e é perfeccionista, como não poderia ser de outra forma. E ela diz constantemente: por que sou tua filha? Olhem só, e o passado que vocês vão entender, para que ela traga esse sentimento, né, de mágoa, de ressentimentos. Por que sou tua filha? É uma frase que eu escutei muito em todas as consultas terapêuticas com ela. Na primeira regressão, ela cai na vida atual, onde aos 7, 8 anos ela já sentiu um abandono, porque a mãe não chegava, muita angústia. E ela dizia para mim assim, na regressão: sempre vou para a casa da minha professora, que minha mãe nunca chega. Muita saudade de minha mãe. Isso é só um resumo, tá, gente? Na segunda regressão, ela já vai a uma vida passada, onde ela é uma mulher na Inglaterra medieval, e ela se vê em lutas, muitos soldados, e querendo defender a sua família avidamente. E ela diz: me enfiaram a espada na minha dor. Olha a correlação do passado com o processo fibromiálgico do presente. Impressionante como nós trazemos, né, essas sensações. A doutora Candace Pert já nos fala sobre isso, os receptores emocionais, as sensações do passado físicas que se retratam no presente. E ela diz: muita raiva e muita vingança enfiaram a espada na minha dor. Muito forte essa frase. E ela diz: fiquei sendo um obsessor desta pessoa. E ela chora abundantemente na regressão. Ela diz: minha mãe fez isso. Na terceira regressão, de vida passada, ela diz: eu sou um pirata que tortura e mantém uma pessoa presa. Adivinha quem? Minha mãe. Mando matá-la, sou dono da verdade. Mando em meus empregados e uma vida de prazeres. Eu amava esta mulher e fui desprezado por ela. Então vejam como nós trazemos, né, todos esses núcleos traumáticos do passado. E Deus quer que nos aproximemos, Deus quer que nos amemos, e nada melhor do que a gestação. Por isso nós espíritas defendemos muito a prática contra o aborto, né? Porque a gente sabe disso, a gente trava contato com tudo isso. Olha, raiva, fui humilhado na frente de outros homens. Vingança. Tudo que ela traz hoje. Fico frio em relação a tudo. Não me importo com os sentimentos alheios, maltrato todos e também os prisioneiros. Morro numa luta no navio. E aí ela diz: tenho muita incapacidade por não vencer a luta. E sente a dor no peito, que é um ponto da fibromialgia, pela ferida da espada. Mais uma vez, uma outra regressão, ela trazendo essas sensações no corpo físico. E aí mostrando o caráter rígido, perfeccionista, né? Incapacidade por não vencer a luta. Todo perfeccionista, ele tem um grande medo de errar, um medo de fracassar, se sentem incapazes, então criam uma personalidade extremamente rígida para não falhar, porque falharam no passado. Olha, eu era perverso e ela me odiava. Fui desprezado pelo grande amor de minha vida. Olha como isso fica marcado no nosso psiquismo e que nós trazemos na modelagem do nosso corpo, né? Feito isso pelo perispírito, sob o comando do espírito. E aqui é só um gráfico para mostrar essa relação mediúnica que existe no período intrauterino, do encarnado com outro encarnado. Espírito, perispírito, se unidos, jungidos pelo pensamento, e os corpos físicos ali presentes, muito próximos. Daí porque sabemos a influência do espírito sobre as células, como as células da mãe e vice-versa. Nessa troca de informações. Embora mantido a individualidade embriofetal.
mostrando que a criança tem uma personalidade. A mãe não tem essa autonomia de ter o direito sobre a vida de seu filho. Eu trouxe aqui o nosso Aurélio só para que possamos entender a tramitação do nosso tema, em que Aurélio fala que fecundar não é só gerar, mas também a fecundação quer dizer progresso, quer dizer desenvolvimento, que acontece em todos os períodos, que vai do mundo espiritual até a desencarnação de um dos litigantes, mãe e filho. E aqui tudo começa quando a mãe se evade do corpo, através do seu sono físico, e vai ao mundo espiritual, para travar contato com o espírito do pai e com o futuro reencarnante. E André Luiz, no livro Missionários da Luz, naquele famoso capítulo, A Reencarnação do Segismundo, nos fala sobre isso. Olha o momento, quem lê o livro lembra-se de Raquel, Adelino, ali o Segismundo já na sua forma infantil, porque Segismundo matou Adelino por conta do amor de Raquel, é um trio amoroso, e aí é a lei da reaproximação. Raquel e Adelino reencarnam para receber Segismundo. Então, há um acordo. Isso acontece no mundo espiritual. A fecundação orgânica só existe por conta disso. Há uma aceitação. Embora sejam individualidades diferentes, discrepantes, mas a necessidade dessa aceitação, desse respeito ao livre-arbítrio. Não é a questão do tema, mas até nos casos de estupro nós vamos encontrar isso. Tem que haver uma aceitação, uma aquiescência para o processo encarnatório. Nós chamamos isso de fecundação, em termos de desenvolvimento, de progresso, porque tudo isso é um progresso espiritual ou pré-encarnatório. E aqui, André Luiz diz: foi então o divino mistério da criação infinita de Deus que havia apertar aquela forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Veja que coisa linda. Inimigos do passado, né? E aí já no processo de aceitação, de combinação para uma futura encarnação depurativa. Segismundo ligara-se a ela como a flor se une à haste. Olhem a proximidade, é uma interpenetração perispirítica. Era a alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Isso nos lembra Jesus, né? Que é nascido da carne é carne, que é nascido do espírito é espírito. E aí vem todo o processo preparatório entre os encarnados para receber esse espírito, através do amor, do namoro, através do casamento. Então podemos chamar isso de uma fecundação pré-fecundante. Isso é termo meu, né? Ou seja, é um desenvolvimento que antecede a fecundação orgânica física. Daí o porquê fecundação pré-fecundante. E aí é um momento mágico. Vejam só, o eleito escolhido. Eu lembro aqui do meu querido, amado professor Jorge André dos Santos, onde eu trabalho lá no Instituto, nos seus 95 anos, esse grande expoente da doutrina espírita, autor de diversos livros, que ele diz, uma vez ele disse para mim: Henrique, é o Romeu ao encontro da Julieta. Então, o espermatozoide escolhido, com seus 23 cromossomos, para se unir aos 23 da mamãe, aonde Segismundo vai encontrar todo o processo necessário, escolhido antecipadamente no mundo espiritual. Isso já lá na fecundação espiritual ou pré-encarnatória. Então esse é o momento gestacional, né? Aqui começa a vida, quando o espermatozoide rompe a cutícula, né, do ócito para formar o zigoto. E esse período mágico, que tudo acontece aí dentro. Os 9 meses que antecedem o nascimento, essa troca de informações, o feto com a sua individualidade,
a mãe aceitando, uma guerra enzimática, bioquímica interior, mas cumprindo ao que foi determinado no mundo espiritual. Nós chamamos aqui a fecundação como desenvolvimento pré-natal, que antecede o nascimento. E Andrew Mello Orlando, de Geórgia, na revista Nature, ele fala nas suas descobertas, que foi em 98, que, olhem só, bioquimicamente, existe uma enzima elaborada pelo feto chamada ido-endoleamina 2,3-deoxigenase para o feto se manter dentro do laboratório uterino. E a mãe driblando o triptofano, que a mãe elabora lá das células T para eliminar esse corpo estranho. Olhem a guerra já bioquímica, fruto, certamente, dessas divergências que existem, desses conflitos internos materno-fetais, cada um trazendo sua história, se aproximando pela lei divina, pela lei do amor. Então, esse o triptofano é um aminoácido responsável pela produção de células tipo T. E não podemos esquecer, a título de ilustração, que o triptofano é um precursor da serotonina. Ou seja, serotonina é um neuropeptídeo que veicula o pensamento. Então, o triptofano está ligado à formação do pensamento. A mãe pensando, né? Então formando a serotonina para que, fruto do seu passado, crie um mecanismo de expulsão. São os conflitos de interesses materno-fetais, por serem espíritos heterogêneos. Mas o feto sente mais necessidade de reencarnar. Sabemos que a reencarnação é uma necessidade muito maior do que a desencarnação, por conta de que só na reencarnação nós vamos expungir nossas faltas. E aqui trazendo o que acontece nessa câmara uterina, o livro A Vida Secreta da Criança, de um psiquiatra chamado Thomas Verne, canadense, professor do Instituto de Santa Bárbara e fundador da Associação de Psicologia Pré- e Perinatal. Meu Deus! Eu nem comecei a gestação, já me dão só 5 minutos? São 9 meses, hein? E ele ouviu o relato de um professor, Freiberg, de obstetrícia e ginecologia da Universidade de Uppsala, na Suécia, o caso famoso da bebê Cristina, que rejeitava a mama de sua mãe, mas aceitava a mama de outras pessoas, de outras mulheres, e mamadeiras. Aí foram descobrir, resumindo, que a mãe verdadeiramente a rejeitou num determinado período da sua gestação. E diz ele, tudo que o bebê experimenta desde a concepção constrói seu corpo, inclusive o cérebro. A arquitetura dele depende dos estímulos. A conexão com a mãe é fundamental para a construção do bom cérebro. E a doutora Joana Wilhelm, psicanalista aqui lá de São Paulo, diz, se conceituarmos inteligência como a capacidade para autogerir-se mentalmente, adaptar-se e adequar-se a situações novas, selecionar condições e aproveitar experiências, o que implica aprendizado e memória, diz a doutora Joana, podemos concluir que, de fato, elas estão presentes no feto desde o período inicial da gestação, mostrando que já existe a inteligência ali, já existe a personalidade, a individualidade, e não temos o direito, verdadeiramente, de excluir essa criatura dos nossos ventres, vocês mães, porque está ali uma individualidade. E a doutora Pert, lá de Maryland, ela nos afirma, fantasticamente, nos seus estudos, através de moléculas radioativas, que a memória independe do sistema nervoso, comprovando que existe uma memória ali, independentemente da arquitetura cerebral. Então, a memória independe do sistema nervoso estruturado, porque já existem dezenas de neuropeptídeos circulando desde o início da embriogênese, inclusive no anencefalo.
Olhem só, no anencéfalo, feto que possui somente uma parte do córtex cerebral, ou apenas o diencéfalo, que é o cérebro ligado à função inconsciente, ligado à parte espiritual, vegetativa, estes neuropeptídeos já circulam desde o começo da gestação, mostrando a distinção da mente em relação ao corpo. E aí temos alguns relatos desse maravilhoso livro, Mistério da Mente, do Dr. Penfield, em que Charles Handel, que é professor de Filosofia e Moral e Metafísica, professor emérito da Universidade de Yale, PhD, falando de Penfield, ele diz: a mente tem uma existência distinta do corpo, embora seja dependente e esteja intimamente relacionada a ele, mostrando essa distinção muito clara, física, mental. A mente independe do corpo, como foi mostrado aqui. Ele diz: você cada vez mais convencia-se, falando de Penfield, se dirigindo a ele, de que a mente é algo com direitos próprios, que produzia coisas com seus mecanismos próprios, de uma maneira própria e que possuía uma energia toda própria. E Charles Sherrington, neurologista inglês, também confirmando e corroborando tudo isso, diz: a mente, enquanto representada pelos pensamentos, pela memória, pelos sentimentos, pela razão, etc., é difícil, diz esse cientista, de ser transportada para a categoria de coisas físicas. Estamos encerrando, porque já estão nos convidando, e rapidamente, o que a mente faz? Diz o Dr. Penfield: é aquilo que aprendemos a chamar de mente, que parece focar a atenção. A mente tem consciência do que está acontecendo. A mente raciocina e toma decisões. No outro linguajar, o espírito raciocina e toma decisões independentemente do corpo, como foi aqui mostrado. Ela compreende, atua como se fosse dotada de energia própria. Pode tomar decisões, executá-las, evocando vários mecanismos cerebrais, mesmo que não os tenha. E Dr. Penfield diz: olha que frase lapidar. Quanta emoção, pois, descobrir que o cientista também pode legitimamente acreditar na existência do espírito. E aqui, só para ilustrar, no Livro dos Espíritos, a importância, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem, mostrando a importância de tudo isso, desta relação tão íntima e tão profunda. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os espíritos enfaticamente falam: o de viver. Todos temos o direito à vida e ninguém tem o direito de fazer o que possa comprometer-lhe a existência corporal. A doutrina espírita é muito clara em relação a isso, em quaisquer circunstâncias. Todos têm que cumprir a vida, inclusive este felino. Só para encerrar, por isso a maternidade, sublime gestação, esse momento mágico, feérico. Este também é um momento importante, o trauma do nascimento, que acontece nessa relação mãe e filho, esse parto normal, extraordinário. Daí chamamos isso de uma fecundação pernatal, quer dizer, durante o nascimento. E aí os momentos da criança, desse momento substituto, né? Que a criança saiu, foi expulsa do paraíso, entre aspas, não é isso? Foi expulso daquela câmara gostosa que todos nós, muitos ainda se encontram lá dentro, presos ainda numa fase edipiana, né? A mãe, essa é uma grande verdade. Ainda para tudo ouvimos nossas mães: posso fazer isso? O que eu acho? O que você acha? Ainda estão presos. Ainda, como diz o Jung, não se individuaram. Não foram ainda heróis, não sacrificaram, não mataram suas mães. Ainda estão presos, jungidos a essas regras. Então Deus criou a amamentação, um processo para abrandar, amenizar essa expulsão que houve da câmara uterina.
e até a adolescência, esse período tão difícil, chamamos isso de uma fecundação pós-natal. Tudo a mãe presente. Então vocês estão se lembrando lá desde do momento da fecundação espiritual. E encerramos com a fecundação pós-encarnatória. Quando a mãe aqui em espírito, isso pode acontecer ao inverso, vem receber o espírito de seu filho que já começa a se desligar do corpo. Isso é uma imagem retirada do livro Obreiros da Vida Eterna. A mãe vindo receber o seu filho tão amado. Então vejam esse curso importantíssimo que no fundo é mediúnico, de encarnado para encarnado. Não é? Tem os períodos aí, claro, mas mostrando a nossa relação mediúnica com nossas mães. Da mesma forma que todos nós aqui estamos numa relação mediúnica através de nossos pensamentos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado por vocês estarem aqui.